que estejamos aqui, que nos encontremos. Muito bom a motivação da nossa liberdade de escolher estar aqui juntos. E o nosso encontro é um encontro de investigação. E é interno, investigação interior. Então é um encontro muito particular, muito especial. A gente não se encontra para celebrar, para distrair. A gente se encontra para concentrar. E uma concentração que é uma absorção profunda. E esse encontro profundo, ele é muito íntimo e muito verdadeiro, porque encontramos a verdade do ser. E a verdade do ser é a totalidade. E a totalidade é a não existência. Então é muito interessante, porque por um lado temos essa intimidade como do único, do existir, né? Eu, na intimidade, e por outro lado é uma dissolução na totalidade, onde toda essa parcialidade, particularidade, ela simplesmente deixa de existir. Essa é a grande maravilha do nosso encontro. Então é um encontro que apreciamos, mas ao mesmo tempo é um encontro de transcendência e liberação da própria fixação ao próprio encontro, ou seja, é um encontro de profundo desapego, é um encontro existencialista, ou seja, existencial, uma existência profunda, que é tão profunda que toca a não existência, na qual toda existência está unida. Então é um encontro muito particular, é um encontro muito íntimo e é muito precioso, né? E que estejamos aqui num domingo à tarde com tantas opções, com tantas distrações, que tenhamos escolhido, tenhamos renunciado a muitos tipos de prazeres que temos acesso para estar aqui concentrados, presentes, claros, para experimentar uma viagem interna. Então é muito particular. E no nosso mundo, se você fala, não, eu não vou no shopping, não vou no cine, eu vou fazer uma viagem interna, não é muito comum. Então é um encontro incomum. E essa é a preciosidade do nosso encontro. Então vamos a explorar, investigar, navegar, vamos a abrir-nos a uma experiência interna, uma viagem interna. Então vamos a concentrar a mente, lembrando que o propósito da nossa viagem transcendental, da nossa viagem de autoconhecimento, é o benefício de todos os seres. Porque nesse processo de dissolução, iluminação, somente quem se beneficia são todos os seres, porque nós vamos a não existir. Ou seja, o que oferecemos é a totalidade da nossa não existência. Ou seja, o nosso eu se transforma na totalidade universal que beneficia os incomensuráveis seres que possa existir em qualquer tipo de dimensão. Então é uma oferenda de dissolução na luz infinita para o benefício de todos os seres. É a morte da ignorância, ilusão, e é o despertar da consciência, da lucidez, da verdade, do amor e das qualidades. Então vamos a nos encontrar para liberar-nos do sofrimento e realizar a verdade da nossa essência, que é luz infinita, amor puro e compaixão incomensurável. E para isso, primeira plataforma, respiração. A respiração é a troca, é o movimento de energia, é onde unimos o corpo, a mente, nesse instante. Então aqui está o portal. Então é necessário concentrar na respiração para trazer a mente para o corpo e abrir no aqui e agora. E o abrir no aqui e agora é total, sensorial, emocional e mental, tudo aberto. Nada a evitar e nada a segurar. É uma abertura que permite que tudo possa fluir. Então abrimos, bem-vindo tudo e todos. E ao mesmo tempo, por favor, possam fluir, né? Sem agarrar, apenas contemplar,
uma concentração que nos abre a contemplar. E para isso necessitamos uma âncora, porque os ventos do karma são intensos e possivelmente poderão nos arrastar em seus encantamentos. Então devemos atar nossa mente a um suporte, apoio. Então vamos apoiar-nos no primeiro momento na respiração, no corpo. E através da respiração e do corpo, abertura. Sons, sensações, sentimentos, pensamentos, a nossa vida, o fluxo mental, contínuo mental, karma, existência. Agora a gente vai entrar na plataforma do elevador. É muito parecido a um elevador. Ao inspirar, abertura e prana. Energia universal, energia cósmica. Esse olhar que se eleva e olha o infinito, olha o espaço, planetas, sistemas solares, abertura cósmica, abertura universal. E quando o ar entra, entra o universo em nós. E quando o ar sai, todas as histórias do nosso eu limitado perdem sentido de existência. São tão pequenas frente ao prana universal. Abertos, recebendo a luz universal, e ao exalar, todas as sombras do karma, mentes repetitivas, tendências habituais a responder com ataque, defesa, ataque. Todo o jogo da dualidade é uma camada. São muitos véus, um de trás do outro, formando uma camada. A camada das aflições. As nossas memórias, medos, os nossos desejos, expectativas, ânsia, esperança. Inspirando o bom prana e removendo todas as sombras do karma. Deixando ir. É uma limpeza, é uma desintoxicação, é uma liberação. Através do bom prana, vamos a remover todos esses ventos, movimentos estagnados. Deixar ir. Nossa vida, nossa história, nosso caráter, nossa certeza, nossas razões, nossa importância. E com o olhar orientado para o infinito, abertos, receptivos, recebendo bom prana, dando as costas às histórias, passado e futuro, certezas, como um sonho, sem nenhuma importância. E vamos agora arquitetar, construir, orientar, dirigir nossa mente. Então, somos criadores. Vamos a criar o melhor. Vamos imaginar
terras puras, mundos perfeitos, dimensões puras, abrindo a mente, indo mais além do que o olho sensorial pode ver, despertando a visão transcendental, a visão infinita. Vamos a projetar juntos um mundo bem-aventurado de seres divinos. E vamos abrir-nos a esse campo de possibilidades. Corpo de luz, bem-aventurança, alegria, paz, felicidade. Já não precisa comer, relacionar, é luz. E luz radiante, como um sol. Deixar de existir como um personagem num teatro kármico e dissolver-se na luz infinita do oceano da onisciência, consciência infinita, luz infinita, trazendo benefício a todos os seres simultaneamente, imediatamente, instantaneamente. Essa é a verdade da luz do amor, onde todas as histórias se dissolvem, descansando na essência, no refúgio interior, na luz infinita. A mesma luz infinita que brilha na essência de cada um de nós. Descansando no brilho onde nos encontramos, tudo e todos, simultaneamente. O brilho do amor, da verdade. Deixar de se distrair com as aparências dos nomes, das formas e dos conceitos. Captando essa essência. Uma luz única, onde tudo e todos estamos unidos. E desse estado de união, com todas as forças universais, Buda, seres divinos, dimensões puras, com todos os seres de existências de todos os reinos, nesse estado pleno de união, nessa luz única, geramos a intenção consciente, emanando benefício, paz, todos os seres. Nesse instante, sendo causa de felicidade, alegria, paz, harmonia. Inspirando luz, exalando luz. Descansando na luz infinita, na luz única, na qual todos estamos unidos e desde a intenção consciente transmitimos para a totalidade dos seres. Inspiro luz, exalo luz, conexão com a fonte universal, inesgotável, incessante, emanação, exalação, benefício, consciência coletiva, paz e amor, felicidade.
Nessa abertura que é perfeição natural, que é a mente pura, né? A mente que não julga, não compara, é uma mente que descansa na perfeição, um estado natural de contemplação, de abertura, e onde a força do karma simplesmente se desarma. Então, desde essa plataforma de perfeita pureza, de perfeição natural, vamos abrir nossa mente para uma reflexão, para receber uma visão clara de entendimento, um recipiente aberto, puro, para receber o néctar sagrado do Dharma. Mas hoje, mais que um tema proposto, eu abro um momento de se tem alguém que queira propor um tema. Existe algum tema que esteja nesse momento gerando algum tipo de questionamento, indagação, alguma perspectiva que algum de vocês gostaria de esclarecer com a visão do Dharma? Então, essa é a minha pergunta. Mais que propor um tema a desenvolver, vocês têm um tema a propor para ser desenvolvido? Essa é a minha questão nesse momento. Então, deixo um pouquinho aberta a pergunta a todos, se tem algum aspecto que gostariam de ser esclarecido, de ser desenvolvido, de ser meditado. Então, deixo um pouquinho a que vocês possam expor. Tem alguém que tenha alguma pergunta, algum tema, algum aspecto que gostaria de esclarecer? Estão todos muito espaçosos. Isso é muito bom. Se ninguém tem tema, é que está com muito espaço, né? Isso é muito bom. Acho que ninguém estava esperando, né, essa proposta. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. É, os ensinamentos de Buda são muito abertos, muito amplos e tem muitas dimensões. Então, podemos pegar qualquer aspecto para poder pôr uma luz e ter mais clareza, né? Então, já tratamos vários temas importantes. É claro que cada tema do Dharma é infinito. E apesar de ser importante, ele é muito profundo. E a profundidade nunca tem fim. Então, qualquer tema que a gente possa pegar, ele sempre vai ser infinito e sempre vai abrir um novo fractal, uma nova visão do mesmo, né? Sempre cresce, porque é infinito, não tem fim. Então vamos a ver que temas poderiam estar afligindo nesse momento. Tem alguém que queira propor algum tema? Ainda continuo deixando a vocês. Monja, boa tarde. Boa tarde, Tachilé. Teixeira. Eu gostaria de saber quais eram as práticas que o Buda fez para se iluminar, porque eu vejo que cada escola de budismo diz uma coisa diferente. Eu não sei se tem um consenso sobre isso ou não, e qual que é a visão do budismo tibetano. É bem complexo. Veja bem, a palavra de Buda é muito ampla. Logo, Buda, ele esteve 50 anos ensinando todos os dias. Então tem um acervo de conteúdos, a palavra de Buda, muito grande.
E a palavra de Buda era uma palavra universal, era muito simples, de tal forma que um analfabeto e um erudito sempre entende, porque fala daquilo que somos. Então é uma palavra muito próxima, muito simples e para todos. No obstante, cada um, aonde está, vai ter um entendimento desde o seu lugar, dessa palavra ampla. Desde a sua perspectiva, vai entender de uma determinada forma. Então, tem muitas formas de entender a mesma palavra, porque tem uma profundidade muito ampla e uma base muito simples. Daí surgem várias linhagens, vários veículos, e surge uma plataforma assim muito extensa de práticas e muito diferentes, porque o entendimento ele vai depender da cultura, vai depender da época, e tudo isso dá uma nova experiência ou entendimento do mesmo segundo essa moldagem. Atualmente a gente está no Ocidente, estamos recebendo a palavra de Buda. O Ocidente ele tem uma base muito intelectual, muito conceitual. Ele não é devocional, ele é mental, conceitual, analítico, científico. Então, aqui no Ocidente, tem uma grande tendência que a palavra de Buda seja reconhecida como ciência, porque é o tipo de perspectiva da nossa época nesse lugar onde estamos, que é no Ocidente. No obstante, a palavra dele é muito ampla e dá espaço a muito tipo de entendimento, e daí surgem muitas linhagens do budismo. Mas existe uma base comum que está de acordo com todos. Então, essa base comum é a essência básica do que o Buda vivo, histórico, ensinou. Então, ele utilizou uma prática introspectiva que ele não criou, que já existia. Buda é de 500 anos antes de Cristo. A técnica que ele utiliza é de 17 mil anos antes de Cristo e que tem sua origem no Antigo Egito e também na cultura maia, que são as culturas mais antigas reconhecidas na nossa época e que datam de um mesmo momento histórico. Então, houve o Antigo Egito e o Maia, que aqui na América, no México, por aí, duas culturas que existiram no momento e que coincidem com o mesmo tipo de evolução. Então, dessas culturas nascem uma sabedoria, um conhecimento que chega até Siddhartha Gautama por uma linhagem de yogis. Pessoas que se dedicam à introspecção e que investigam a natureza da mente e a manifestação dos fenômenos. Mas isso existe 17 mil anos antes de Siddhartha Gautama. E Siddhartha Gautama conecta com essa linhagem de asceses, de mestres, estuda com vários mestres e absorve já dessa linhagem. E a partir da sua própria realização, ele constrói um caminho de ensinar os demais a realizar o mesmo, que é o caminho da liberação do sofrimento. Uma base comum: sofrimento, liberação do sofrimento. Então, a base é de todo o budismo. O sofrimento deve ser bem entendido. E a cessação do sofrimento é possível, porque o sofrimento é conceito, é projeção mental. Então, essa base está em todo o budismo. Não importa se daqui, dali, 17 mil anos, Siddhartha Gautama, ou seja, é uma base de sabedoria que não vem de Buda. Ele simplesmente realizou essa sabedoria que já existia de outros Budas, de outras épocas, de outros milênios. Uma visão bem aberta. A gente é muito, assim, limitado. A gente só pensa em eu, minha época, mas imagina que tem muito tempo que o ser humano e a sabedoria se expressa nesse planeta, que não é somente nós nesse momento. Então é poder abrir um pouco a mente, né? Não é só Siddhartha Gautama, não é Cristo, é muito mais, tem uma história de evolução de consciência. E segundo nossa época, se data dos egípcios
e Maia. São duas culturas as mais antigas. Os Vedas são 7.000 anos. Esses outros são 17. Então tem uma cultura antiga Pérsia, Egito, e aí chega até o Tibete e logo através da Índia chega também Siddhartha Gautama ao Tibete. E no século VII, essa união de uma linhagem pré-budista que vem da antiga Pérsia, Egito, se une com uma linhagem que vem nova da Índia, de Siddhartha Gautama, através dos Vedas e através de linhagens mais antigas, e convergem e surge o budismo tibetano. Então, é muito recente essa forma de praticar. E logo, como é muito ampla, ela dá possibilidade a muitas perspectivas diferentes ou modos, enfoques de praticar o mesmo, mas tem uma base comum para todos, impermanência e morte. Precioso renascimento humano. Karma, causa e resultado. Essa vida não tem nenhum sentido, ela é vazia. Não há possibilidade de felicidade nessa existência. Então, a morte existe e tudo é impermanente. Essa é a base que estrutura toda a prática budista. Busca refúgio. Não olhe para fora, o caminho é interno. Caminhos internos, refúgio interno. No refúgio interno você encontra a essência infinita, o cosmos, o universal. Isso é a verdade, essa é a verdade do amor. Então, essa essência, que esse movimento introspectivo de autorrealização, ele é básico em toda a estrutura de todas as linhagens. Agora, como construir um método, uma prática, um treinamento para que essa realização se atualize na época, no momento de cada cultura, de cada ser. E daí vem as linhagens. Então, o japonês, ele é muito disciplinado, ele é cheio de renúncias, restrições, regras. Então, surge um budismo japonês com mais disciplina. O tibetano, ele é muito rico em xamanismo, rituais, símbolos. Então, aparece um aspecto de desenvolver um treinamento, uma prática relacionada com essa cultura. Chega no Ocidente, a nós agora, científico, analítico, reflexivo, então chega um budismo, uma forma de enfocar e praticar como uma ciência da mente, como uma psicologia da mente. Mas a base do que está sendo praticado, ela é a mesma. A diferença está na cultura e na época, que vai adquirindo um sabor. Por isso, o budismo, ele é transparente. Ele pode ser praticado por um evangélico, um ateu, um cristão, um bandista, por qualquer tipo de crença, religião, porque ele é transparente. Ele tem uma base comum que permite que tudo possa ser encaixado. E a partir desse encaixe pode ser desenvolvido um tipo de treinamento relacionado com os arquetipos ou conteúdos da base da crença de cada cultura e indivíduo. E por isso muitas linhagens e muitos mestres. Por compaixão, os mestres que têm mais iluminação, para esse público, para esse momento, eles trazem um tipo de treinamento particular. Mingyur Rinpoche, nosso mestre, da nossa época, ele trouxe alegria de viver. É um método, ciência da mente, para poder entender a mente desde a perspectiva de um ocidental da nossa época, imediatista, um método enxuto, bem focado e rápido. Então, é o nosso momento. Então, traz para nós, motivado pela compaixão, um método, uma forma de praticar, um enfoque de desenvolver a mesma base aplicado para essa época, esse momento. E assim temos grandes mestres que conseguem ter a habilidade de trazer novas linguagens, e daí surgem as linhagens. Então temos Shambhala, Trungpa Rinpoche, temos Nankai Nobo Rinpoche, que é a comunidade Sokten, então temos, estou falando da atualidade, Mingyur Rinpoche, Alegria de Viver, esses são mestres vivos, ou
da nossa época, que do exílio estão trazendo uma nova forma, e são linhagens novas que estão surgindo na nossa época, no nosso momento, para a nossa cultura dessa época. Mas a base, que é o que Buda Shakyamuni falou, é a mesma em todas as linhagens. Então temos o tibetano, o japonês, o chinês, o indiano, o ocidental, mas a base é a mesma, impermanência. Karma, causa e resultado. Não existe felicidade nessa existência, porque ela é impermanente. Então, toda essa reflexão básica, ou seja, a felicidade é interna. E quando você toma refúgio interno, você se conecta com o infinito universo. E não tem uma existência de um eu e nem sequer a existência de universo. É um estado de união, fusão, iluminação, totalidade. Então, o caminho, na sua essência, é único e o mesmo. No obstante, a forma de treinar a mente para realizar esse caminho se abre assim num leque de muitos tipos de práticas, exercícios, treinamentos e conectado com a cultura e com a época. Deu para entender? Tentei fazer uma abertura bem ampla, pondo a atualidade, pondo um pouco a ancestralidade, para poder ter uma visão assim de conjunto e geral, né? Mas a base é a mesma. Por isso, não existe contradição, não existe, de alguma forma, disputa ou competitividade, não existe nenhum tipo de conflito entre as linhagens, porque todas são aspectos do mesmo e não tem contradição, porque a base a qual todas se apoiam é a mesma, que seria a palavra de Buda, os sutras. Sutras significa o que Buda falou em corpo vivo, o que ele ensinou em 50 anos, a sua palavra. Então, esse é o apoio principal para todas as linhagens, práticas e treinamentos budistas. Todos os treinamentos, práticas e linhagens não têm contradição com essa base, que é a palavra de Buda, que é o Sutra. Então, todas se apoiam na mesma base, que é o Sutra, o que Buda falou. E a partir de aí, toda uma série de entendimentos, desenvolvimentos e visões. O budismo tibetano, particularmente, especialmente, ele é muito místico. Então, ele tem uma linguagem muito simbólica. Ele se encontra com todo um caminho que já existia de xamanismo e sabedoria no antigo Tibete, que vem da Pérsia e que vem do Egito, que significa o budismo pré-budista. Eles falam da religião pré-budista, mas que na verdade essa religião era de sabedoria e era uma religião de Budas, de iluminados. Então, quando se encontra no século VII, existe uma união e dessa união surge o que nós hoje temos como budismo tibetano. Então, ele absorve toda a cultura pré-budista, integra esse xamanismo pré-budismo e coloca a sabedoria do budismo que vem da Índia. E, a partir daí, gera uma particularidade que significa visualização e mantras. Essa é a particularidade do budismo tibetano. Mas, não obstante, sem nenhuma existência, trabalhando sempre com um teatro mental, um jogo mental, visualização, imaginação e logo poderes psíquicos através dos mantras. Então é uma linguagem muito particular do budismo tibetano. Essa é a linguagem, por quê? Porque se une com a cultura tibetana. E a partir daí surge essa cor tibetana, essa embalagem tibetana. A gente vai para o Japão, é branco e preto, é neutro. O japonês é muito neutro. Surge o Zen budismo, uma prática de meditação muito simples. O que Buda ensinou como prática? Um caminho muito simples, autoobservação. Concentração e visão profunda. E a partir de aí, ele esclareceu
os 8 níveis de samadhi, ou de absorção, ou de profundidade da consciência. Então, ele desenhou um caminho bem simples, uma base bem simples na qual todas se apoiam, que é shamatha, vipassana, ou se não, Shiné, Lacton, ou se não, pacificação mental, visão profunda, que significa o mesmo. Ele desenvolveu uma técnica muito simples de concentração na respiração e meditação no corpo. Ele faz uma meditação analítica no corpo, onde ele demonstra que esse corpo é feito de partículas e demonstra o que é a consciência através dessa análise, que a consciência não depende do corpo, apesar de estar temporariamente unida ao corpo. Isso é o que Buda Shakyamuni Siddhartha Gautama, o Buda, ensinou em vida. É um método muito simples de autoobservação, fundamentado em concentração na respiração e meditação analítica no corpo. Então, ele chamou a meditação em concentração na respiração de shamatha e a meditação analítica sobre o corpo de vipassana, onde a gente vai desintegrar o corpo e vai entender que tudo é impermanente e, portanto, manifestações interdependentes. Tudo é convergente, interdependente, tudo é composto. E a partir daí ele faz uma análise no corpo, desintegrando o corpo, dissolvendo o corpo, para que possamos entender que esse corpo não existe mais do que como conceito, porque ele é feito de partículas, em movimento, energia, luz. Então, isso é o que Buda Shakyamuni ensinou. E o budismo tibetano e o Mahayana vão desenvolvendo essa visão e, segundo a sua cultura, vão criando uma linguagem mais ou menos mística e específica, dependendo da cultura. Então, Buda Shakyamuni ensinou concentração e visão profunda, meditação na respiração, meditação sobre o corpo. E a partir de aí, a grande plataforma do Samadhi, paz interior, que ele divide em 8 tipos de paz, 8 profundidades de paz interior, chamados Samadhis. Então, temos 4 Samadhis com forma e 4 Samadhis sem formas. Ou seja, 4 Samadhis com forma significa que existe uma idealização mental que vai do mais grosseiro até o mais sutil. E os 4 Samadhis, a absorção da consciência, o paz interior sem forma, são estados de nada, vazio, nem percepção, nem não percepção, ou seja, são estados de completude infinita, luminosa, lúcida, consciente. Então, isso é o que Buda Shakyamuni esclareceu. Agora, o budismo tibetano, para realizar o que Buda esclarece, desenvolveu um método especial de visualização, onde trazemos o resultado da realização ao próprio caminho. Então, nos autogeramos como uma deidade com todas as qualidades oniscientes e manifestamos essa atividade para o nosso mundo. Então, dessa forma, estamos trabalhando diretamente já com a realização do último Samadhi. Então, trazemos a última realização para a nossa prática e desenvolvemos a sua atividade de benefício para todos os seres. Por isso é especial, particular, o budismo tibetano. Então, essa é a diferença entre o que Buda ensina, que ele cria causas para obter resultado, e o budismo tibetano pega o resultado e coloca como causa. Então, ele inverte. O budismo tibetano é o contrário do que Buda ensinou, mas é o mesmo. Não tem nenhuma contradição. Entende? Deu para entender, Vitor? Monja, Sim. monja. Então, sim, monja, obrigado. É bem extenso esse assunto, né? É todo budismo. É todo budismo, sim. Sim, sim, Hamilton. Monja, eu li e queria confirmar se essa informação é correta, né? Que o primeiro Dalai Lama foi Padmasambhava, que ele foi considerado na linhagem, né, do Dalai, ele foi o primeiro.
e eu não sei exatamente qual século, eu não sei também se ele é uma figura mítica, né? Ou se ele existiu mesmo, né? Como pessoa, né? Queria esclarecer um pouco melhor esse assunto. Os tibetanos, como cultura tibetana, eles gostam de ópera e são épicos. Então eles são muito assim heróicos. Então eles contam muitas histórias. Eles gostam de contar histórias e sempre são histórias heróicas. É, então é muito difícil quando a gente fala do budismo tibetano falar o que é real e o que é criado, é imaginado, porque eles misturam muito a imaginação com a realidade. Então sempre para os assim, antropólogos, historiadores, é bem difícil esclarecer. Então, eles sempre colocam uma visão mais racional e científica e também colocam uma visão mais poética. E a gente nunca sabe o que é verdade das coisas. É muito particular o budismo tibetano unir essas duas linguagens, né? Então, o Dalai Lama, ele surge um pouquinho mais. Ele, por exemplo, o Dalai Lama é o 14º Dalai Lama. O Karmapa é o 17º Karmapa. Então, estamos falando de uma reencarnação de um princípio consciente, ou digamos, a acumulação virtuosa de sabedoria, ela se sustentando a si mesma e se manifestando numa mesma dimensão. Certo? Sem personificar, falando numa linguagem mais essencial. Então, o Dalai Lama é isso, é uma acumulação de energia virtuosa que se sustenta e se manifesta. Esse processo de manifestação da mente iluminada, que nós chamamos de reencarnação, porque não existe, o que reencarna é o karma, ou seja, o que reencarna é ignorância, é aquilo que não está bem resolvido, que se manifesta novamente com a intenção de encontrar o seu equilíbrio, a sua harmonia. No caso de um Dalai Lama ou de mestres mais iluminados da humanidade, então o que se manifesta não é o karma, mas é a acumulação de sabedoria e de virtude que se estabiliza e se expressa. Essa atividade, essa consciência, ela surgiu no século XI e XII e surgiu numa linhagem de yogis que dedicaram a sua vida inteiramente à autoobservação interna e ao desenvolvimento dos poderes psíquicos, que começa na Índia, com Tilopa, e que vem de Nalanda, e vem do século VII, Padmasambhava. Então, estamos falando de uma linhagem bem antiga, que vem da Índia, que era a universidade budista mais, assim, grande e que conseguiram, como universidade budista, muitos seres aprofundar numa experiência de consciência. Então, do século VII, a Nalanda, ela existiu. A Nalanda foi fundada no século II. E no século VII teve seu apogeu. Foi fundada por Nagarjuna no século II, que é onde surge o Mahayana, um grande iluminado. No século VII é quando teve seu esplendor. Padmasambhava e Shantideva existiram numa mesma época. Primeiro um, Padmasambhava, e depois, mas no mesmo século, digamos, né? Então teve assim no século VII uma grande manifestação de sabedoria nessa universidade budista de Nalanda. Essa universidade foi destruída por uma invasão muçulmana. Meteram fogo e queimaram todos lá dentro, vivos lá dentro. Fecharam a cidade e colocaram fogo. E foi um grande holocausto que aconteceu. Depois desse período, houve um ressurgimento do budismo. Foi destruído. Então surgiu, digamos, a nova difusão do budismo, que foi no século X, XI. Então foi quando do Tibete vieram até a Índia e começou a haver um novo movimento.
Então, no século VII, século XI, no século XI, foi quando, através de Tilopa, Naropa, Índia, aí vai Marpa, Tibete, ele faz viagens até lá e leva esse conhecimento até o Tibete. Então, nessa época, foi quando conseguiram o domínio da reencarnação, século X, XI, Idade Média aqui no Ocidente. Eles estavam com elevado desenvolvimento de sabedoria e tinham encontrado como conseguir reencarnar com consciência. E a partir de aí começa a surgir esse princípio de consciência que não se fragmenta no momento da morte, mas consegue manter consciência, estabilidade e se projetar para uma seguinte existência com toda clareza, que é uma continuidade com sabedoria e não com forças kármicas que arrastam de um lado para outro, um controle do processo de reencarnação com o propósito de dar continuidade ao desenvolvimento da sabedoria para a evolução em benefício de todos os seres. Século X, XI. Dalai Lama, ele vai acontecer mais para frente, no século XIV, mais ou menos, surge o primeiro Dalai Lama. Então, ele quando surge, já havia antes um caminho de outros, que não era Dalai Lama, que vinham desenvolvendo essa sabedoria. Então, Dalai Lama, ele é uma reencarnação, ou seja, ele é uma manifestação de sabedoria de um ser que atinge esse grau para dar continuidade à sabedoria já desperta num processo de evolução. Mas antes, Dalai Lama já existia esse caminho. Dalai Lama surge no século XIV, 13, 14. No século X, XI, Gampopa ele já consegue essa realização. E logo surge uma encarnação de um ser como Dalai Lama, de muita sabedoria e que dá continuidade a esse processo. A encarnação do primeiro Dalai Lama significa uma manifestação da sabedoria no nosso plano. Então, já é um poder virtuoso de um ser humano que quer se manifestar aqui para libertar os seres do sofrimento. Então, é movido pela compaixão. Então, ele é uma emanação do Buda da compaixão. Ele é uma emanação, uma manifestação da compaixão infinita universal de todos os Budas e seres iluminados. Então, ele é uma encarnação que emana a luz da compaixão de todos os seres infinitos. E ele continua mantendo, sem fragmentar, essa atividade para o benefício de todos os seres. Desde então, temos o 14º Dalai Lama, que é o que conhecemos hoje. E hoje mesmo temos o 17º Karmapa, que 2 séculos antes já havia esse processo de cultivar o princípio consciente virtuoso, motivado pela compaixão de uma atividade iluminada para o bem dos seres. Deu para entender? Então ele não é, digamos, a encarnação de Padmasambhava, porque Padmasambhava é um Buda, é como Shakyamuni. Shakyamuni não encarna. Por quê? Porque é luz. Então, ele pode ser uma emanação da luz de Guru Rinpoche. Mas no caso do Dalai Lama, ele é uma emanação do Buda da compaixão. Avalokitesvara, Shendeze, ele é uma emanação de compaixão. Quando a gente olha a transmigração, o karma, a evolução, de uma visão mais profunda, não existe um eu que reencarne. Não existe uma alma que seja absoluta, que continue. Então, esse corpo, assim como esse ego, assim como essa vida, vai se desintegrar. Assim como esse karma, seja ele positivo ou negativo, ele também é energia. E essa energia também vai se dissolver. Numa visão mais profunda, não existe um ser que seja e que passe a ser, porque esse ser vai passar por uma desintegração. Isso é a transformação, é a metamorfose que a gente chama morte.
Então, no sentido mais profundo, toda essa energia que nós geramos na nossa existência, que chamamos karma, energia positiva ou energia negativa, a gente gera uma inércia, um movimento, uma tendência. E essa tendência, ela se acumula em polaridades. Então, temos tendências positivas, a paciência, a gentileza, a amabilidade, tendências positivas. Então, a tendência positiva, digamos que ela tem muitas partezinhas que ela se junta. A generosidade, a ética, a paciência, são tudo pedacinhos ou partes que se chama tendências positivas, bom karma. Assim como temos a maldade, a vingança, a irritação, o ódio, a inveja, aflições mentais, tendências negativas. Então, todas essas nuances de expressão, elas se dissolvem em polaridades. Agora, essas polaridades, elas vão se manifestar. Então, elas se manifestam através dessas tendências que foram acumuladas. Então, não existe um eu que continue como consequência. O que existe é uma manifestação de um novo ser que tem como resultado essas tendências. Ou seja, existe uma continuidade, mas não é o mesmo que continua, porque ele também se desintegra em energia e polaridade. Isso dá construção a novas existências. Então, não existe um eu que foi e um eu que será. O que existe é o que acumulei se transforma. Então, vai se transformar em manifestações ou expressões que isso vai ter um corpo de manifestação, expressão, que vai ter, assim, um resultado de aparência, e daí se criam os mundos. Mas a gente tem que se libertar dessa ideia de continuidade de um ego, de um eu. Ou seja, esse eu, ele vai se desintegrar e ele vai se transformar nessa metamorfose da polaridade de energia numa nova expressão, manifestação. Agora, se o que esse eu acumula é uma qualidade, uma força virtuosa muito intensa, uma única vibração, então ele consegue uma estabilidade de continuidade, ele não se fragmenta. Ele consegue manter uma integração de continuidade dessa atividade iluminada. Então, esse é o princípio de uma transmigração ou de uma reencarnação consciente. Ou seja, o princípio consciente virtuoso, ele continua se manifestando com a sua mesma força de intensidade, bem motivado para gerar benefício aos demais. Não é um karma de coisas não concluídas ou resolvidas que se manifesta. Então, essa é a diferença entre a reencarnação ou transmigração de um ser comum e o que é a continuidade do princípio consciente de uma acumulação virtuosa de um ser desperto realizado. Então, aí temos o que se chama tulcos. Tulcos são esses reencarnados, são esses seres que conseguem, em sua vida, conscientemente, manifestar um acúmulo de energia virtuosa que tem uma estabilidade e consegue dar continuidade a uma manifestação de um corpo virtuoso para o benefício de todos os seres. São seres que reencarnam pela força da virtude e não pela força do karma, ou seja, o dharma, que é a virtude, se manifesta para o bem de todos os seres. Então, por isso temos essa continuidade. O budismo tibetano desenvolveu uma cultura e um caminho para poder acolher, para poder encontrar esses seres e dar continuidade. Então, também eles buscam os reencarnados e antes de desencarnar, esses seres deixam uma comunicação escrita, verbal, definindo aonde serão encontrados. Então, existe também
uma forma de se comunicar para que possam voltar a encontrar e dar continuidade a essa atividade iluminada. E daí surge esse caminho do 14º Karmapa, 14º Dalai Lama, 17º Karmapa, 7º e Rinpoche, 2º Kalu Rinpoche. A gente vai encontrar muitos números de reencarnação, o princípio consciente se sustentando e dando continuidade à sua virtude. Tudo é uma questão de abertura da mente. A gente é muito ignorante, a gente vive muito numa terra sensorial limitada. Por exemplo, por que não podemos abrir nossa mente e contemplar a possibilidade que na próxima existência sejamos um segundo do que somos hoje? Ou seja, que podemos ter uma acumulação virtuosa nessa existência que dê continuidade, produzindo uma consequência, uma continuidade de um segundo do mesmo. Ou seja, como podemos nos manifestar como continuidade consciente e não como karma ou histórias não resolvidas que são empurradas de forma aleatória para concluir-se. Ou seja, que sejamos um renascimento do Dharma e não um renascimento do karma. Isso depende da nossa escolha nesse momento. E esses seres escolhem essa estabilidade virtuosa, motivados para ser uma manifestação de luz e do Dharma na continuidade para o benefício de todos os seres, com essa motivação nobre. Muito complicado? Deu para entender? É que sempre que a gente fala de reencarnação, é muito complexo, né? Tem muitos níveis de entendimento, mas entender que somos nós o Criador e que somos nós a consciência desperta. Então, tudo depende daquilo que acumulamos e da força que damos a isso acumulado. Ou seja, do poder da nossa intenção é o que depende o resultado. Então, é importante abrir nossa mente e começar a construir os resultados que gostaríamos de encontrar. Onde quero nascer? Por exemplo, é uma boa pergunta. Ou seja, qual é a continuidade que aspiro dar à minha consciência? Ou seja, a evidência da morte está diante de nós. Então, para onde vamos? Pensamos nisso? Ou somente pensamos nas coisas dessa vida? Então, esse é um princípio básico para a gente poder começar a abrir nossa mente e arquitetar a continuidade da nossa consciência. Alguma pergunta? Tashdele, monge, tudo bom? Tashdele. Monge, eu fiquei com dúvida, porque você falou que um Buda não reencarna. E aí eu lembrei de Maitreya, que é o Buda do futuro. Como funciona nesse caso? Então, é muito difícil, né? Porque imagina que é uma consciência expandida de luz, que ela tem que se densificar primeiro numa forma de luz, que é o que temos hoje. Maitreya é um Buda, tem uma expressividade luminosa, e essa expressividade ela tem que se materializar num corpo denso, sólido. E, ademais, para poder manifestar um corpo de carne e osso nessa dimensão, ela tem que ter o karma negativo. Se ela não tem o egocentrismo, ou pelo menos um traço de cegueira do eu, ela não consegue encarnar aqui. Então, para conseguir esse corpo, não é tão fácil. No obstante, por compaixão, os seres despertos se esforçam em tentar se materializar de alguma forma para poder libertar os seres da ilusão. Então temos o que é mais comum, o que é mais fácil, são as formas de luz. Então, por exemplo, Jesus Cristo, Guru Rinpoche e muitos seres iluminados da nossa época, eles conseguem manifestar um corpo de luz,
consegue manifestar uma forma. Então, Cristo, ele tem uma forma no astral. Buda, Siddhartha Gautama, Shakyamuni, ele consegue manifestar uma forma de luz no astral. E daí temos todas essas formas de divindades, ou todos os aspectos divinos. Não obstante, a encarnação é um nível muito denso de cegueira. Então, exige uma ignorância, uma cegueira para poder encarnar. Por isso, eles têm muita dificuldade. Não obstante, mesmo assim, a própria compaixão, ela está em todo momento tentando se manifestar. Nós suplicamos que venham, que encarnem, mas não obstante, a gente nunca sabe se vai conseguir manifestar. O que é fácil para eles manifestar é a emanação. Então, seres humanos que atingem um nível de pureza, eles conseguem utilizar essa mente, esse corpo, como se fosse um espelho, no qual eles projetam a luz e eles emanam. Então, é muito mais fácil eles encontrarem corpos de emanação. Então, hoje, por exemplo, Maitreya é um nível de consciência. O que é Buda? Buda é um nível de consciência, onde todos os enganos estão purificados e todas as qualidades são aperfeiçoadas. Então, Buda não é alguém, é um nível de consciência. O que é Maitreya? O Buda Maitreya. Não existe uma pessoa, nenhuma personificação de um alguém que seja Buda Maitreya. Buda Maitreya é um estado de consciência do puro amor. Maitri é a luz infinita do amor puro que nos aúna a todos. Maitreya é a luz do amor. Maitri, Maitreya, luz do amor. Buda Maitreya é o estado de consciência desperto que reconhece a luz do amor infinito. Então, essa consciência da luz do amor é o próximo passo evolutivo da humanidade. Então, estamos esperando que se manifeste Maitreya na nossa dimensão. Nós somos emanações de Maitreya. À medida que vamos, nessa época que estamos, purificando a nossa mente, vamos nos tornando como uma mente pura, capaz de emanar essa luz do amor. Então, passamos a ser corpos de emanação de Maitreya. A partir dessa manifestação de corpos de emanação, quanto mais seres despertos estejam e quanto mais mentes puras emanando a luz de Maitreya existe, como a manifestação de um corpo físico está na dependência da acumulação e superposição de energia, se vários seres humanos puros, de consciência pura, emanam a mesma luz de Maitreya do amor, essa radiância de luz, ao se acumular, ela gera um movimento de luz e energia. Então, é possível uma manifestação de uma encarnação de um ser de luz, que seria um avatar, um nascido do lótus, Padmasambhava, nascimento milagroso. E aí surge uma série de eventos sobrenaturais, onde um ser humano aparece de uma forma milagrosa. Então aí tem todas essas histórias que a gente ouve falar de renascimento milagroso. Então eles conseguem, digamos, um raio, através da força dessas emanações, eles conseguem um raio de manifestação. E um nascimento milagroso se dá, que não é um nascimento kármico. Por exemplo, Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Sabe, é possível uma virgem dar à luz a um filho? É o nascimento de Jesus. Buda também teve um renascimento sobrenatural. Padmasambhava é o nascido do lótus. Um lótus se abriu e um menino de 7 anos brilhava no seu centro. Ele apareceu com 7 anos de idade. E daí tem muitas histórias desse tipo, né? Para a gente entender que existe um poder psíquico de movimento de consciência e energia que está mais além do que os campos sensoriais grosseiros e que manifesta também realidade. Então, daí vem esses nascimentos milagrosos. Então,
estamos nós trabalhando e preparando a chegada de uma consciência no nosso mundo, na nossa dimensão superior a que temos, que é a consciência do amor que une a todos. E se acredita, ou pelo menos suplicamos, de alguma forma, somos treinados a mentalizar dessa forma, que um ser humano se manifestará e terá um nascimento milagroso e se manifestará como quem emanará, quem expressará essa luz única do amor que vai unir todas as religiões, todas as distintas doutrinas de filosofia de pensamento do nosso mundo. E tudo vai se encontrar num único raio. Os ateus, os evangélicos, o isso, o aquilo, todos vão se unir num único raio, que é o raio de amor, que é o raio do Buda Maitreya. E se acredita que haverá um ser humano que vai manifestar na carne, como foi Cristo, como foi Buda, como foi grandes iluminados, vai manifestar esse poder e vai expressar isso na sua vida. E aí existem muitas doutrinas fazem referência a essa chegada. Mas a gente não sabe o quanto isso tem de ficção, né? Digamos, de poesia, né? E o quanto tem de realidade, né? Mas existe uma certa sincronicidade e uma certa convergência de que isso possa acontecer. Gratidão. Monja, você tocou num assunto que é bastante intrigante, sabe? Me intriga muito, né? Que é essa questão de até onde vai a ficção, né? Ou a realidade, né? Então, assim como eu, assim, o nosso pensamento concreto, né, científico, né, do século XX, do século XXI, né? E isso não é só o pensamento, quer dizer, as próprias descobertas científicas, né? Tudo que a gente vem descobrindo a respeito do universo, né? O avanço tecnológico, né? O avanço das ideias, o avanço da relatividade, por exemplo, da mecânica quântica, né? Vai assim refinando a compreensão que a gente tem sobre as leis da natureza, né? Sobre as leis do universo. Então, esse aspecto do mítico, digamos assim, né? Daquilo que nem, como você citou, né? Cristo nasceu de uma virgem, tá certo? Buda nasceu caminhando, né? Dando Falando, 7 passos e falando, assim. dando 7 passos, e quando ele caminhava, nascia uma flor de lótus por onde ele passava, né? Em cada passo, né? Particularmente, Monja, eu tenho uma grande dificuldade, assim, eu tenho uma enorme facilidade de entender, de compreender toda essa vibração do amor, da compaixão, tá certo? Do próprio ensinamento do Dharma, né? Do ensinamento do caminho, né? Da mente expandida. Tudo isso, assim, eu vejo assim com muito... busco aprender cada vez mais. Mas quando entra nesse aspecto místico, mítico, né? Até me dá uma certa, assim, como é que eu poderia te dizer? Uma certa... Eu passo a ficar com a mente crédula, né? É como se fosse uma coisa que criasse uma barreira, sabe? Porque eu vejo que, na realidade, para a gente atingir esse estado de consciência mais amplo, né? Essa compaixão por todos os seres, não precisa, né? Não precisa ser um ser que, por onde ele anda, nasce uma flor de lótus, não precisa caminhar sobre as águas, tá certo? Não precisa nascer de uma virgem, né? Acho que quanto mais próximo da nossa realidade como ser humano tiver, né? Porque, assim, Siddhartha Gautama foi um ser como nós, né? Sim. Um ser que meditou e descobriu, assim, a expansão da consciência, né? Eu tenho dificuldade, Monja. Eu tenho bastante dificuldade de lidar com isso, sabe? Eu acredito que tudo isso tem que ver assim com um pensamento épico, heróico, fantasioso, né? E tem que ver muito com cultura.
Então, gostamos de heróis, né? Os super-heróis, gostamos de Papai Noel. Existe uma tendência na mente humana, né? Já não é nem ocidental, na mente humana, de sentir-se atraído por essa ficção. Eu sou o contrário. Eu tenho dificuldade com isso, né? Sim, Justamente o contrário, né? Porque eu busco conhecimento, né? Eu sim. busco entender as leis do universo, as leis da natureza, e eu vejo que no universo isso não se manifesta assim de uma maneira tão, não é tão trivial assim isso acontecer, né? Sim, sim, sim. Não, não, essa visão científica, eu acho que ela é a mais correta. Mas eu vejo que existe uma poesia, existe uma linguagem assim que tende a criar uma ficção. E essa linguagem, eu acho que ela também tem sua importância. Os estudiosos, antropólogos, aqueles que são filósofos, eles afastam completamente essa visão épica ou fictícia da realidade e tratam diretamente com os fatos e elaboram um caminho mais científico, analítico a respeito dos próprios ensinamentos de Buda e de toda essa visão da manifestação. Mas, não obstante, não tem como separar da cultura essa linguagem mais adornada ou mais com ficção, né? Essa ficção que se cria em torno da própria realidade. E aí fica a cada um escolher como melhor se encontra. Mas eu acredito que o interessante, pelo menos para mim, é unir as duas. Então, por um lado, eu não acredito que Guru Rinpoche tenha nascido de uma flor de lótus com 7 anos. Eu acredito mais na visão de um menino autista que se perdeu e foi encontrado por um rei infértil, que era o que a ciência demonstra, que era um rei infértil que rezava muito para Buda e queria fortemente um filho, e se perdeu numa caçaria e se encontrou na floresta com um menino. E esse menino não sabia nem quem era, nem que nome tinha, então era um menino um pouco autista. E aí ele acolheu esse menino e ninguém reclamou por esse menino, e ele acreditou que isso foi um presente de Buda e entronou esse menino como seu filho e tratou ele como um rei, como um príncipe. E para ele foi um presente divino o encontro com essa criança. E essa criança era muito especial, justamente por ter esse nível de autismo, ele também tinha uma percepção extrasensorial ou uma cognição diferenciada de um ser comum. Então, ele tinha um desenvolvimento incomum. E isso aconteceu uma série de episódios que levou ele a desenvolver mais as qualidades e os dons que ele mesmo tinha de percepção. E surgiu esse Guru Rinpoche num estado iluminado. Então, mas eu não vejo o autismo como um defeito, mas como uma qualidade. Eu vejo como uma sensibilidade mais desperta e mais profunda, uns dons e qualidades mais aperfeiçoados, que, bem desenvolvidos, podem gerar seres muito lúcidos, né? Em um raio só, mas esse raio muito claro e muito profundo. Então, eu acredito que ele era um ser diferente, que a mente dele já era diferente, porque uma criança que não lembra dos seus pais e não lembra do seu nome, que é o que conta a história, já determina que é um ser diferente. Mas a gente tem que ver o quanto isso tem de realidade dentro da sua época e o quanto tem de ficção também, né? Mas desde logo ele era uma pessoa diferente. O menino que foi encontrado não era comum. Ele era um menino diferente. Ele, quando teve 12, 13 anos, ele foi, na época era muito comum, na época dos reis e tudo isso, então os príncipes, que seriam futuros reis, eles tinham um treinamento específico, tanto em religião, filosofia, ética, política, economia, ele era um treinado para ser um rei. Então, dentro desse treino, também tinha as artes marciais, eles são guerreiros, eles têm
eles estão relacionados com o exército. Então, também recebe treinamento militar, digamos, para poder defender o seu clã e atacar a outros e ter mais conquistas. Então, também tem um aspecto militar no treinamento. Então, o Guru Rinpoche, ele também foi treinado dentro das artes militares, dentro das artes marciais de defesa e ataque. E houve, como sempre passa, quando levanta a bandeira, não vem os cavalos, não tem toda aquela coisa da expressão do poder militar de um povo, quando temos uma celebração pública. Então, houve um evento público, como se fosse o Dia Nacional, o 7 de setembro, onde se canta para a bandeira e se faz a marcha dos soldados. A gente é treinado isso na escola e a gente faz isso. Pois imagina que não é muito diferente daquela época, onde houve um evento onde o rei manifestou o seu poder bélico diante do povo. Então, o seu filho, que é o príncipe, que seria o futuro rei, que foi bem treinado na arte da espada, fez uma demonstração do seu domínio na arte como domínio do poder do seu povo, poder bélico, poder militar. Ou seja, tudo é muito parecido à nossa época, um pouco diferente, é o mesmo raio com o cenário que vai se transformando. E nesse momento, nessa demonstração, ele perdeu o controle da mente. Ele entrou no estado de êxtasis e nesse processo ele matou muitas pessoas. E matou justamente os ministros do rei. E matou os familiares. Então, quando conseguiram parar ele, com a espada afiada na mão, e imobilizá-lo no chão, ele já tinha destruído algumas vidas, sem dar-se conta. Então, em função disso, ele não foi condenado à morte porque era um príncipe, mas ele foi condenado ao exílio. E essa situação gerou nele uma profunda dor e uma profunda depressão. E o fato de ter sido retirado do reino, ele se sentiu um ser muito impuro. Então, ele mesmo escolheu ir viver num lugar muito indesejado. Ele foi para o cemitério. Então, já que não mataram ele, ele foi viver com os mortos, que era onde ele acreditava que deveria estar, porque a dor que ele sentia da culpa era muito grande. Então, ele não tinha outro lugar para existir se não fosse junto com os mortos. Mesmo ele não haver sido morto, ele se sentia um morto-vivo. E foi dessa situação que de Guru Rinpoche começou a vir uma realização mais profunda. Foi desse encontro profundo com a sombra, com a dor da culpa e do pecado, que ele conseguiu a iluminação. Então, ele ficou uns anos morando em cemitérios, né? Para a gente entender um pouquinho quem era Guru Rinpoche, né? E como despertou essa iluminação. E dizem que foi dessa experiência dele transformar a culpa, o pecado e a dor em iluminação que surgiu o Buda Rinpoche. Ou seja, a iluminação de Buda Rinpoche vem de transformar todo esse obstáculo em iluminação. E daí começou a surgir uma fama que havia um mestre, ele começou a dar ensinamento nos cemitérios, e foram ensinamentos de utilizar o obstáculo como caminho, o Tantra, de transformar, de ressignificar e de poder se autoliberar através do caminho da transformação. E daí começa a surgir toda essa linguagem tântrica que a gente desenvolve e que foi sofisticando. E aí ele foi convidado para ir para o Tibete. Quando ouviram falar que esse ser tinha conseguido se libertar dessa sombra, falaram: venha para Tibete, porque aqui tem muita sombra para você nos ajudar. E o Tibete estava num conflito, numa guerra civil, onde o principal reinado havia sido invadido e destruído. Então esse rei chamou o Guru Rinpoche para poder ajudar-lhe a pacificar toda essa situação de confusão. E foi daí que os poderes de Guru Rinpoche se manifestaram, nessa pacificação política desse momento. Então, Em que século, monja? Que século? 7. Em que século?
Século Século VII. VII, século VII isso aconteceu, né? Então, quando a gente vê a biografia e começa a tirar um pouco essa linguagem mais épica, né? E começa a ver mais o ser humano e o processo de realização, a gente começa a ver o que Buda ensinou em vida e o que é aplicado na vida desses seres e a realização que eles obtêm, que é o estado da iluminação ou da budeidade, como resultado, aplicando a sabedoria do Buda do século V antes de Cristo. Entende? A gente começa a entender como é. E daí vem uma fé e uma certeza no próprio caminho de Buda. E logo, não somente de Buda, como um ser vivo da sua época, mas também de todos aqueles que, seguindo o seu caminho, obtiveram uma realização e que tiveram obstáculos muitíssimo maiores a que nós temos. E Shantideva, por exemplo, que coincide com a época de Padmasambhava, ou seja, são seres que tiveram grandes desafios e que conseguiram realmente, através desse tocar fundo os infernos, né, a dor, conseguiram essa transformação em iluminação. Isso é o caminho de Buda, ou seja, é um caminho de liberação do sofrimento. Então, eles aplicaram nas suas próprias vidas o ensinamento de Buda e logo ensinaram, através do seu exemplo, o mesmo caminho que Buda ensinou. Por isso, não tem contradição e não está separado o que Buda ensinou na sua época e o que Guru Rinpoche ensinou no século VII e o que Dalai Lama ensina hoje, porque todos partem de uma mesma base comum, que é transformar todo obstáculo em caminho da iluminação. É transformar esse ser comum com a sua vida kármica num ser divino com uma vida de emanação, de luz e sabedoria. Então, esse é o caminho que nos propõe e dá muita fé e muita confiança, porque todos foram muito humanos e todos foram confrontados com obstáculos que foram muito difíceis de serem superados. E dessa superação surgiu a iluminação. Então, para nós é muito inspirador, porque vemos que nossos obstáculos são muito menores, então que nossas possibilidades são muito maiores. Basta seguir o exemplo daqueles que realmente tiveram que ter muita determinação para poder se superar, porque o caminho deles foi muito mais difícil que o nosso. Então, esse é o sentido de um ser iluminado, né? Ele coloca frente a nós a sua própria vida. E isso é o que nos inspira ou nos motiva a ter um entusiasmo, uma força de superação na nossa própria vida. Isso é o que fazemos para inspirar os demais também. Então, esse é o caminho que Buda nos propõe, esse caminho da inspiração através do exemplo. Eu tenho presente o Dalai Lama na minha mente todos os dias. Ele, para mim, é inspirador. Então, essa inspiração, ela dá uma força de superação. Se ele pode, com os obstáculos que ele tem, é muito fácil para mim com os obstáculos que tenho. Então, isso é muito positivo dentro do budismo. Deu para esclarecer alguma pergunta a mais? Gratidão. Alguém tem mais alguma dúvida de todo o diálogo que abrimos? Mas muito bom esclarecer um pouquinho linhagens, mestres, o que é épico e ficção, e o que é mais concreto, mais real, e começar a trabalhar com as duas linguagens, uma linguagem poética, adornada, e uma linguagem mais científica e mais realista, e unir as duas linguagens, que é o mais precioso. Assim, o científico fica adornado com a poesia e gera uma visão muito mais ampla e muito mais adornada. Vamos agora meditar um pouquinho, deixar dos conceitos do nosso diálogo, da nossa reflexão.
corpo, respiração. Conectando com aqui e agora. Abertura. Abrindo-nos ao universo, sendo acolhidos pelo universo, sem nenhuma resistência, permitindo que todos os ventos do karma, todas as razões e não razões, culpas, pecados, mágoas, o que tenha, possa fluir livremente. Nada que agarrar, ser abertura, que permite que todas as correntes possam fluir, unindo-nos, abrindo-nos, sendo o espaço universal, consciência aberta, onde todos os eventos, conceitos podem surgir, fluir, dissolver, sendo o oceano onde todas as ondas podem se expressar. As ondas se expressam sem que o oceano perda a estabilidade do seu corpo dinâmico, seu corpo em movimento, as ondas. E vamos a girar uma intenção consciente. Vamos a invocar que se expresse, que se manifeste. Vamos soprar esse vento, o vento da intenção. Esse vento da intenção vai fazer com que as ondas do mar se expressem. A nossa intenção é a compaixão. E à medida que sopramos esse vento da intenção, desde o oceano da onisciência, imaginamos que as ondas se expressam. Compaixão. Trazendo essa luz, esse movimento para a nossa vida. Compaixão pela nossa limitação, pela nossa ignorância. A compaixão que faz com que tudo aquilo que parece ser importante deixa de ter significância. A compaixão que traz o perdão, que traz o entendimento do oceano da onisciência, o entendimento que tudo são ondas relativas, o entendimento da não importância, tudo é feito da mesma água e se dissolve no mesmo oceano. Então essa alta importância que a compaixão traz, através do seu vento de sabedoria da onisciência, e faz com que naturalmente todas as tensões, todos os conflitos se desarmem, são vazios de existência. Deixamos de dar-lhe a importância que gera a sua existência. Descansando no refúgio interno,
descansando no oceano da onisciência, na consciência infinita, descansando na luz infinita bem-aventurada, que é a essência única de todos os seres, nessa conectividade com todos os seres. Emanando e irradiando a luz da compaixão, que todos os seres despertem e se libertem da limitação conceitual, que todos os conflitos se desarmem e que o coração único do brilho do amor se desvele, gerando essa luz da compaixão, que façam que todos os véus de identidade, relação, de razões, de limitação conceitual se dissolvam. Recebendo em nós, na nossa vida, compartilhando com os nossos amigos e familiares, a luz do amor, da verdade, a luz da compaixão, do entendimento, a luz transcendental. Om Mani Padme 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 Om Mani Om Mani Padme Om Mani Padme. Tudo é como um sonho, como uma ilusão, soltando o sonho do existir, de existência. Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani Padme Om Mani dedicando nosso corpo, nossa energia e nossa mente para o benefício de todos os seres, que possamos sustentar essa conectividade, consciência aberta, expandida, em conexão com todas as dimensões puras, bem-aventuradas, corpo de luz, corpo de arco-íris, corpo radiante, corpo de emanação, que todas as virtudes, qualidades do estado bem-aventurado se expressem na nossa vida, no nosso pensamento, na nossa energia. Que sejamos realmente o ser multidimensional, unindo céu e terra, consciência aberta, infinita e ação local, que possamos ser esse raio da luz infinita, da consciência infinita, da energia universal, se expressando em cada momento da nossa existência. Descansando,
essa conectividade com tudo e todos, nesse fluxo de sabedoria, iluminação, e dedicando ao benefício de todos os seres, nosso encontro, nossa meditação, nossa compaixão, e que possamos realmente manifestar essa verdade na nossa vida e no nosso mundo em cada momento. Muita gratidão por esse encontro precioso. Muito bom estar juntos para um encontro de sabedoria, uma meditação de amor e compaixão e um benefício a todos os seres. Então, gratidão. Tenho agora tenho outro ensinamento agora. Então, nos despedimos. Muito agradecida pela presença de todos e nos vemos amanhã e continuamos. Está sendo muito bom esse acompanhar-nos para aquele que tem um bom mérito e possa ter essa fortuna de estar todos os dias juntos. Está sendo assim maravilhoso para mim e para cada um que estamos aqui acompanhando. Está sendo um bom apoio, um bom suporte, que está permitindo um bom progresso na visão, na meditação e na realização. Então, muito agradecida pela companhia e por compartilhar esse caminho de iluminação. Sempre para o benefício de todos os seres. Gratidão. Grato, monge. Grato. Gratidão. Gratidão. Gratidão.